Irmãos, a paz do Senhor. Muito bom nós podermos estar aqui mais uma quinta-feira para compartilharmos a palavra do Senhor. Talvez você vai deparar com essa ministração, né, em um outro momento, em uma manhã, em uma tarde, ou talvez até em uma madrugada, né? E o desejo do nosso coração é que essa palavra possa te alcançar, né? Nós especificamente hoje, 14 de janeiro de 2021, nós estamos vivendo dias difíceis, né? E onde essa peste, essa enfermidade tem assolado muitas famílias. E antes mesmo de nós entrarmos na ministração dessa noite, a nossa intenção aqui é dar uma continuidade àquilo que nós iniciamos na última quinta-feira, falando acerca do centro do coração de Deus, o que está no centro do coração de Deus. Eu queria que nós orássemos ao Senhor, sabe, juntos, nos apresentássemos ao Senhor. Talvez eu estou falando para uma família que está passando por um momento difícil, um momento de alguém enfermo, alguém em uma situação talvez até internado, e nós vamos estar orando juntos. Me veio ao coração e eu separei esse texto, não tem a ver com a ministração que nós iremos tratar nessa noite, mas é um texto que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12, quando os midianitas e amonitas estavam por invadir Judá. E o rei Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo, e por ter medo ele passou a buscar ao Senhor. E no versículo 20, ele diz assim para o Senhor Deus, ele diz: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. A Bíblia diz que Josafá ele teve medo. Como rei, como governante daquela nação, ele teve medo. E talvez nós estamos vivendo um momento de medo, né? Talvez você está em casa, você está vivendo um momento de fragilidade, de medo, né? E nós, na nossa humanidade, nós estamos sujeitos a ter medo, né? Mas o versículo não acaba aí. Josafá continua dizendo o seguinte: nós não sabemos o que faremos. E é assim que nós nos sentimos em muitos momentos. Em muitos momentos a gente não sabe o que fazer. Mas ele termina dizendo assim: porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, independente da situação a qual você esteja vivendo, a adversidade causada ou não pelo coronavírus, pelo Covid-19, independente da circunstância, nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhares para o Senhor. Nós vamos orar entregando este momento de conclusão, né, desta ministração que nós iniciamos na última quinta-feira, e também apresentando, né, as famílias que estão passando por momentos difíceis, no nome de Jesus, entendendo que o nosso olhar deve estar voltado exclusivamente para o Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia, por esta noite, por este momento, e nesta hora nós queremos agradecê-lo e também pedir ao Senhor que venha tomar a vida, ó Deus, de cada família, aqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Deus, momentos de adversidade, aqueles que porventura possam ter sido assolados por este vírus, ó Deus, especificamente na nossa cidade, aqui em Teoflotone, mais especificamente ainda na nossa comunidade, a 2ª IPR em Teoflotone, que a bênção do Senhor, a bênção curadora, restauradora, transformadora, o milagre do Senhor possa estar alcançando cada lar nessa hora, Pai. Nós suplicamos no nome de Jesus. Nós confiamos em Ti e, assim como Josafá, nós oramos nessa hora, ainda sem saber muitas vezes o que fazer. Nós queremos dizer que os nossos olhares estão voltados exclusivamente para o Senhor. É daí que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aproveito para orar e pedir ao Senhor, abra o nosso entendimento e continue falando conosco através da sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Então, meu amado, eu queria recapitular com você aquilo que a gente falou na última ministração
acerca daquilo que está no centro do coração de Deus. Como a gente disse inicialmente, é com muito temor que a gente fala acerca disso. Muito temor no nosso coração, porque nós entendemos as nossas limitações e fragilidades, né? E a própria palavra de Deus diz quem conheceu a mente do Senhor, né? Mas nós entendemos que pela sua palavra, quanto mais nós caminhamos dentro da palavra de Deus, mais nós vamos compreendendo aquilo que o Senhor quer, o desejo do coração dele, aquilo que ele planejou, aquilo que ele tem traçado. E a Bíblia diz que ele não faria coisa alguma sem antes revelar os seus escolhidos. Então nós cremos que o Senhor ele tem nos revelado por misericórdia e graça. A Bíblia diz que Paulo, quando ele está orando pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 16, 17, ele pede ao Senhor que dê àquela igreja um espírito de sabedoria e de revelação para compreender Jesus. Espírito de sabedoria e revelação para compreender a vontade do Pai. Então, que essa sabedoria, essa revelação também venha sobre nós, para nós caminharmos dentro desta palavra, entendendo o que está realmente no centro do coração de Deus. E nós iniciamos falando acerca dessa escolha que o Senhor fez a nós, esse privilégio que nós temos de ser escolhidos pelo Senhor, e isso demonstrando a graça, bondade e misericórdia do Pai. Nós utilizamos o capítulo 1 de Efésios também, capítulo 4 e 5, que diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso é a bondade de Deus. Então o Senhor, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse. Na eternidade nós já existíamos no coração de Deus, nos projetos, no propósito do Senhor. E Ele nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos por intermédio de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Mas isso vem se materializar no Éden, quando o Senhor ele põe Adão e Eva no Éden, e ali a gente começou a falar acerca disso. Depois você pode ver essa ministração, a gente falando acerca desta criação, este início, né? O Senhor pega o homem, coloca o homem no Éden, que é chamado jardim de delícias, local de delícias. Olha que coisa maravilhosa. E Deus coloca o homem ali para ter prazer com o homem, para relacionar com o homem. Nós falamos que o homem ele é criado no sexto dia, e o sexto dia do homem, quando vai para o sétimo dia, que é o primeiro do homem, é o descanso do Senhor. E a gente até conjecturou acerca de Adão se levantando e dizendo: Senhor, o que nós vamos fazer hoje? E Deus falando: não, Adão, hoje é o dia do descanso. Então o primeiro dia seu é o primeiro dia de descanso, é o dia de... E lógico que o descanso está relacionado ao deleite de Deus. Deus ele querendo se relacionar com o homem, se deleitar no homem, e até vir o pecado, e a gente sabe o restante da história. E nós estávamos falando paramos falando acerca desse paradigma, o paradigma do prazer, do Senhor criar o homem apenas para gerar. Porque quando Deus cria o homem, Deus dá uma ordem para o homem ser fecundo, encher a terra, o homem procriar, e esse é o propósito original que não mudou. E exatamente aí onde nós paramos. Nós paramos falando desse começo, desse paradigma do gerar, do ter filhos à imagem do Senhor. Esse foi o projeto inicial do Senhor, e esse projeto ele não se encerrou. A partir de então, a partir da queda, o que está acontecendo é Deus nos fazendo voltar ao projeto original. E a nossa intenção hoje, de uma forma singela, é tentar aqui dar uma conclusão para aquilo que nós iniciamos, tratando essa questão do paradigma do gerar e colocando de contraponto algumas questões na Bíblia de outro paradigma, que é o paradigma do fazer. E a gente vai tentar fazer esse paralelo, entre essa questão do gerar e essa questão do fazer.
e talvez nós vamos poder olhar para nós mesmos e perceber como está a nossa vida com relação àquilo que é o projeto original do Senhor, que deve ter uma continuidade em mim, uma continuidade em você, e talvez nós, no decorrer da caminhada, talvez não por maldade, talvez não com uma intenção ruim, mas no decorrer da caminhada, talvez nós fugimos do projeto original do Senhor. E nós nos envolvemos com tantas outras coisas no reino, coisas lícitas, coisas que de forma nenhuma eu faço uma apologia a não trabalhar, a não fazer, coisas que são importantes, mas que talvez nós nos envolvemos tanto nessas outras coisas que esquecemos daquilo que é principal, do projeto original. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro começo, né? Esse primeiro começo, essa primeira ordem que foi dada pelo Senhor no livro de Gênesis. Eu sei que é um texto conhecido, né? Eu sei que é um texto que a gente escuta muito em casamento, né? Mas é um texto extremamente necessário para nós entendermos o projeto de Deus para as nossas vidas. A ordem de Deus em Gênesis 1, 28 foi: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Mas com a queda do homem, porque a Bíblia diz que Deus, quando ele formou o homem, ele fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, logo ao encher a terra e ao se multiplicar, o DNA, né, daqueles que seriam a descendência de Adão, seria a descendência, a imagem do Senhor Deus. Essa imagem ela se reproduziria, ela se multiplicaria através de Adão. Mas através da queda, Adão ele perde a imagem, ele perde a semelhança do Criador. E então, em Gênesis capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Agora eu queria que você percebesse algo. Então agora, a partir da queda de Adão, ele agora já não gera mais conforme a semelhança do Criador, mas ele agora começa a gerar conforme a sua própria imagem. Ele começa a gerar conforme a sua semelhança. E isso quer dizer o Adão caído, o Adão que se desfigurou por causa do pecado. Aí nós vamos entender, né? Vamos abrir um parênteses aqui e falar um pouco sobre o plano de salvação. Aí nós vamos entender por que lá na frente, Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, um versículo muito conhecido, ele diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque a partir de Adão, a partir desta queda, esta imagem desfigurada, ela continua a se prosseguir. Então, todos aqueles que se originaram de Adão, que somos nós, eles agora, eles perderam a imagem. Então, eles perderam a glória. Então, eles estão destituídos desta glória. E daí uma necessidade desesperadora. Uma necessidade desesperadora. Se nós... Se esta mensagem ela entra no nosso coração e nós compreendemos o que isso quer dizer, isso se torna para nós algo desesperador. Nós precisamos urgentemente do Evangelho. O que é o Evangelho? Nós precisamos das boas novas de salvação. Porque só através das boas novas de salvação, eu e você retornamos para o projeto original. Nós só vamos poder gerar novamente. Nós só vamos poder voltar para o projeto, o propósito do Senhor, se eu e você retornarmos através do Evangelho, através das boas novas, através do reconhecimento de Jesus Cristo ao projeto original. Isso só pode acontecer através das boas novas. E nós precisamos aprender a pregar as boas novas, a anunciar as boas novas. As boas novas são que Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida, vida em abundância e através disso voltarmos para o projeto original. Esta mensagem ela é uma mensagem que nós corremos o risco de nos
adaptarmos, acostumarmos com ela e não ministrarmos ela na essência e não sermos insistentes nessa mensagem. Mas a única mensagem que pode fazer o homem voltar ao projeto original, a única mensagem que pode salvar o pecador são as mensagens, é a mensagem da boa nova, é o evangelho, é a boa nova de salvação e não tem outro jeito. Então, o homem, ele perde esta posição e ele pode agora voltar a essa posição de gerar filhos segundo a imagem do Senhor através das boas novas do evangelho. Mas, olhando para esse primeiro começo, esse começo de Adão, nós vamos perceber duas gerações. Eu queria falar um pouco sobre essas duas gerações com você, que a primeira geração é a geração de Caim, que está registrado ali no livro de Gênesis capítulo 4. Eu separei alguns versículos aqui para que a gente pudesse analisar um pouco a ênfase que é dada ao fazer. E Gênesis capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Olha que interessante. Então Caim, ele começa a gerar, mas a Bíblia está enfatizando aqui, o escritor enfatiza sobre a geração de Caim, aquilo que ele edificou, e de forma nenhuma eu estou falando que isso foi ruim. Mas eu estou dizendo, eu queria que você atentasse para a ênfase que é dada nesse texto. Gênesis capítulo 4, versículo 19 a 21 diz: E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai de todos que habitam em tendas e têm gado. Olha a ênfase que é dada, né? Então, a Enoque edificou uma cidade, ao outro Jabal, ele habitou em tendas e tem gado. E diz assim: o nome do seu irmão era Jubal, e esse foi o pai de todos que tocavam harpa e órgão. Não é ruim, nós não estamos dizendo que essas coisas são ruins, mas a ênfase que é dada ao fazer. O versículo 4, o capítulo 4, versículo 22 diz: E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de ferro e de cobre. Então, mais uma vez, dando ênfase ao fazer. Os irmãos percebem que em nenhum momento foi citado aqui a idade deles, quanto tempo eles viveram, mas a ênfase é dada aqui ao que eles estavam fazendo. Aqui é dado ao que eles estavam edificando, né? E em oposição a essa descendência de Caim, agora a gente vai ver, a gente vai prestar atenção aqui na descendência de Sete, né? A respeito dessa descendência de Sete, a Bíblia não enfatiza o que eles fizeram, mas enfatiza os filhos que eles geraram. Quando a gente lê o capítulo 5 do livro de Gênesis, você vai perceber que a partir de então, começa-se a se citar quantos anos cada um na sua geração viveu e quantos filhos eles geraram. E começa a dizer, né? O capítulo 5, versículo 4, por exemplo, diz assim: E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E a partir de então, começa a dizer a idade de cada um dos seus filhos e quantos filhos eles geraram, e a sua descendência, quantos anos eles tiveram e quantos filhos eles geraram, para a gente ganhar tempo aqui. Nós não vamos ler esse trecho, mas eu queria que depois você se atentasse para isso. Será por quê? Você já parou para pensar por quê? O fato de mencionar a idade de cada um e não atentar para as coisas que eles fizeram, mas atentar para a idade e para quantos filhos eles geraram? Se você prestar atenção direitinho, você vai ver que a ênfase dada à idade é porque o Senhor, ele está bem mais preocupado em mencionar quantos anos aquelas pessoas viveram na sua presença do que aquilo que eles edificaram. Talvez você possa me falar assim, mas e Enos? E Noé? Porque quando chega em Enos, no capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz que a partir de Enos, então, se começou a invocar o nome do Senhor.
A geração de Caim, que é a geração do fazer, é uma geração que ela não se preocupa tanto com buscar ao Senhor. Ela não se preocupa com invocar o nome do Senhor. Porque o invocar o nome do Senhor, ela soa como se não estivesse fazendo nada. Talvez você conheça pessoas assim. Pessoas que quando se chama para orar e para invocar o nome do Senhor, a impressão que dá é que não se está produzindo. Então essa é a sensação que muitas pessoas têm, infelizmente. O ato de invocar ao Senhor leva a pensar que não se produz. Mas a Bíblia diz que a partir de Enos, depois de tanto fazer, a partir de Enos se começa a invocar o nome do Senhor. Outro questionamento que possa haver é com relação a Noé, porque Noé foi alguém que fez, Noé foi alguém que produziu durante muitos anos, né? Mas a gente vê um propósito, né? Uma obra com propósito de preservação da vida, preservação da família, né? Quando se diz que está se edificando uma grande arca, os descendentes de Caim, eles não compreendem. Por quê? Porque, mais uma vez, é um ato de fé, é um ato de se esperar, é um ato de confiar até que se venha a chuva, até que se venha o julgamento, e isso a geração de Caim não vai compreender, porque ela está envolvida no fazer. Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero enfatizar que o fazer, nós não estamos aqui de forma alguma, não estou aqui de forma alguma querendo dizer que nós não temos que trabalhar, mas nós precisamos entender o projeto original e aquilo que o Senhor quer para nós, para esses dias, para a igreja do Senhor, o projeto que sempre esteve no coração do Senhor. Mas a gente entende que o Senhor, ele faz um segundo começo ou um recomeço, né, através exatamente de Noé. Né? Nós conhecemos a história, né? A Bíblia fala que o pecado ele estava chegando como odor às narinas do Senhor. E agora o Senhor ele decide acabar com toda a raça humana e recomeçar através de uma família. E é interessante que em Gênesis capítulo 9, versículo 1, a ordem dada a Noé é a mesma ordem dada a Adão. Ele diz: e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Você percebe que é a mesma coisa dita a Adão, agora o Senhor repete a mesma coisa e diz a Noé, porque o projeto era o mesmo projeto. Porém, quando nós caminhamos um pouco nessa geração de Noé, a gente vai adiantar um pouquinho, a gente vai perceber que a geração de Noé ela se desvirtuou. Ela mais uma vez se perdeu. E se perdeu onde? Se perdeu no fazer. Olha a ordem que o Senhor dá: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz que os homens decidiram construir uma torre. Decidiram construir uma cidade e edificar uma torre que tocasse o céu. E você conhece essa história, a famosa Torre de Babel. E olha só, versículo 4 diz assim: e disseram: eia, edifiquemos a nós uma cidade e uma torre cujo toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Você percebe como todo o propósito que o Senhor tinha, ele começa agora a ser desvirtuado. O projeto do Senhor de gerar filhos, de gerar uma família conforme a sua própria imagem, um projeto de colocar o homem em um lugar de deleite. Agora o homem ele quer se preocupar em ter um nome que fosse destaque. O homem agora ele está se preocupando em edificar uma cidade para que o nome dele fosse conhecido. Olha o que o versículo diz: edifiquemos a nós uma cidade, façamos-nos um nome, é o nosso nome que precisa estar em evidência. Isso o pecado fez. O pecado fez com que o homem agora ele buscasse a partir de então um lugar de destaque.
um lugar onde ele pudesse estar em evidência. E o propósito do Senhor em encher toda a terra, o propósito de se multiplicar. Agora o homem quer fazer com que ele se aglomere em um local só, né? Para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. O projeto que o Senhor criou, agora o homem tenta converter o projeto totalmente naquilo que era para o seu próprio interesse, naquilo que seria para as suas próprias vaidades. E a gente percebe, irmãos, como isso nos aflige hoje. Nós percebemos como isso é que está intrínseco hoje no próprio caminhar da igreja, né? Uma preocupação com a edificação de estrutura, uma edificação demasiada de estrutura. E, por favor, mais uma vez eu insisto, não que nós não precisemos da estrutura, mas nós precisamos entender que o Senhor, Jesus, ele nunca falou sobre estrutura. Ele nunca falou que nós dependeríamos de uma estrutura física de 4 paredes. Muito pelo contrário, Jesus ele sempre esteve fora. Jesus ele sempre esteve anunciando o reino fora. Jesus ele sempre fez questão de estar nas casas. Jesus sempre fez questão de estar no meio do povo. Mais uma vez eu repito, não estou aqui de forma nenhuma falando contra a igreja, contra o templo, mas nós precisamos entender que esse não é o nosso foco principal. Façamos-nos um nome. A gente percebe que isso está intrínseco hoje na igreja. O desejo demasiado de ter um nome em evidência, uma placa em evidência, uma denominação em evidência, e às vezes nem uma preocupação de estabelecer um império e não o reino de Deus. Não estou falando de a denominação A ou B especificamente, eu estou falando de uma realidade que nós vivemos e como nós precisamos pedir ao Senhor que trabalhe no nosso coração para que a gente ande conforme o propósito original do Senhor, gerar filhos semelhantes ao Senhor Jesus. Não seja espalhado sobre toda a face da terra. A gente percebe que no iniciozinho da igreja primitiva foi necessária uma grande perseguição, porque senão o povo ficava junto. Senão o povo estava ali juntinho, ia ficar só ali em Jerusalém. Mas foi necessário que essa perseguição viesse para que esse povo fosse espalhado e esse evangelho chegasse até nós. Então, a gente percebe que ainda hoje, nos nossos dias, infelizmente, por causa do pecado, nós corremos um grave risco de as coisas que aconteceram lá em Babel, elas ainda estarem intrínsecas no nosso meio. E esse recomeço através de Noé, ele termina sendo um recomeço profético, uma palavra profética para os nossos dias. Eu queria abrir um parêntese aqui para falar um pouco acerca disso. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39 diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, este recomeço de Noé, ele traz para nós também uma palavra atual para os nossos dias. Porque a Bíblia diz que assim como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Diz que eles comiam e bebiam. E talvez você possa dizer, mas o que há de errado em comer e beber? Não tem nada de errado em comer e beber. Nós estamos aqui, comemos e bebemos. Mas o que a Bíblia quer dizer com relação a isso? O que está por trás desta palavra? O comer e o beber é uma preocupação que todos nós temos, mas há uma preocupação demasiada conosco mesmo, o hedonismo, uma preocupação em encher a nossa barriga, em resolver o nosso problema. Isso é uma marca dos nossos dias. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Você pode dizer, mas qual problema tem em casar, em dar-se casamento? Mas você percebe que a Bíblia está dizendo casava-se e dava-se casamento. Essa tem sido uma marca dos nossos dias.
Aqueles que casam e descasam e casam de novo. O divórcio é uma marca dos últimos dias. É uma marca dos dias que antecedem a volta de Jesus, por causa do hedonismo, por causa do se preocupar consigo mesmo. Os casais hoje eles não estão preocupando mais em manter uma família. Por quê? Porque eles querem é ser felizes. E por querer ser feliz, resolver o seu problema, eu separo e caso de novo, porque meu problema está resolvido. Então é uma marca para essa volta de Jesus. Casavam-se e davam-se em casamento. Comiam e bebiam. Preocupação consigo próprio. Por causa disso, não há mais uma preocupação com o casamento, em fazer o outro feliz. Então, se não der certo, eu separo. E é interessante que há um complemento desta palavra em Lucas capítulo 17, versículo 26 a 29, que diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. E o que acontece nos dias de Ló? Nos dias de Ló, a marca era a homoafetividade, a homossexualidade, Sodoma e Gomorra. E se você vai ver como isso acontece em cadeia, por causa dessa preocupação consigo mesmo, comer e beber, preocupar consigo próprio. Eu já não mais me preocupo com o casamento. O que eu quero é ser feliz. Então, se não der certo, eu separo. A separação ela vai levar para uma crise de paternidade. E através da crise de paternidade, hoje nós vemos uma marca, que é a marca da homoafetividade, a homossexualidade. Uma marca dessa geração. Tudo isso apontando para uma coisa só. Assim como foram nesses dias, assim como foram nos dias de Noé, assim como foram nos dias de Ló, assim também será nesses dias que marcarão a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abra os nossos olhos e nós percebamos que nós estamos vivendo um prelúdio da volta do Senhor Jesus. Mas há um terceiro recomeço. Queria abrir só esse parênteses com você e falar acerca desse terceiro recomeço. E o terceiro recomeço agora já está em Abraão. E é interessante que o Senhor fala a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Nós vamos dar uma enxugada aqui. Abraão, o Senhor chama Abraão, e no capítulo 12, o versículo 2 e 3 diz assim: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, esse evangelho, essa bênção, ela alcança a mim e alcança a você através da fé de Abraão, através de um ato de fé de Abraão. Você conhece a história? Abraão, ele casa com Sara, Sara estéril, e a Bíblia diz que o Senhor faz uma promessa para Abraão, dizendo que através dele ia surgir uma grande nação, através da sua semente, da sua descendência, e que através desta descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E se nós formos olhar a trajetória de Abraão, você vai perceber que toda a história de Abraão está centralizada em apenas uma coisa: gerar filho. Toda a história de Abraão, ela está centralizada em uma coisa: gerar filho. Por que gerar filho? Porque isso é o que estava no início através de Adão. Isso foi o que o Senhor pediu para Noé e ordenou a Noé. E isso é o que agora o Senhor ordena a Abraão e diz: Abraão, através de você, através da descendência, através do seu filho, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse sempre foi o projeto original. O próprio nome de Abraão, ele nos traz uma revelação daquilo que é o projeto do Senhor. O nome Abrão, que é o primeiro nome de Abraão, ele é chamado de pai exaltado, é o significado do nome. Mas o Senhor muda o nome de Abraão para Abraão, de Abrão para Abraão. E ele passa a ter o significado de pai de multidões, porque este é o projeto original do Senhor. Sempre foi o projeto original do Senhor. Uma família de muitos filhos, e agora uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a gente tentar concluir isso aqui, eu queria te fazer uma pergunta. A intenção aqui é aguçar você, né, e nos aguçar
para ponderar aquilo que está dentro da gente mesmo, para a gente entender como está a nossa caminhada cristã, se nós estamos envolvidos assim com muitas coisas e talvez perdido o projeto original, o propósito do Senhor, aquilo que não tem como nós corrermos. Não tem como nós corrermos de algo que já está estabelecido, de algo que o Senhor já mandou. Talvez muita gente está em crise, sem saber o que fazer, mas deixa eu te falar, todos nós somos chamados para gerar. Todos nós somos chamados para ganhar almas. Todos nós fomos chamados para discipular, para ganhar pessoas. E não tem por onde fugir disso. Mas talvez envolvidos com tantas coisas que não são fins nelas mesmas, coisas importantes, e nós nos perdemos no meio da caminhada. E eu queria te fazer essa pergunta. Será qual que é mais tranquilo? Qual que é mais fácil? Será que o gerar é mais fácil? Ou será que o fazer, o paradigma do fazer, ele se tornou algo mais tranquilo para nós? E nós estamos, às vezes, amparados nesse fazer e não estamos cumprindo o projeto original do Senhor. Porque se você for prestar atenção, eu vou arriscar falar para você que sem medo de errar, o gerar, ele é bem mais complicado, ele é bem mais difícil. Porque o gerar, ele gera pressão no coração da gente. O gerar, ele nos leva à dependência, ele nos leva à fé. O gerar, ele trabalha o nosso caráter. O gerar, ele tem uma continuidade. Cumprir tarefas, eu cumpro e eu tenho começo, meio e fim. Mas quando eu gero um filho, esse filho, eu vou ter que dar continuidade a esse processo. Então hoje, infelizmente, nós estamos com uma escassez de pessoas que têm um desejo e entenderam essa mensagem que é necessário estar gerando para o Senhor. E infelizmente esse trabalho ele tem sido terceirizado e às vezes centralizado em outras pessoas. Mais ou menos assim, o pastor pode fazer. Mais ou menos assim, o evangelista pode fazer. O presbítero pode fazer. O missionário pode fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus nos chamou para gerarmos. E se nós formos infrutíferos, se nós não gerarmos, algo vai estar fazendo falta dentro da gente. Talvez você está em crise na caminhada do evangelho. Você tem alguns anos de caminhada, você está em crise. E talvez você não quer nem que te faça essa pergunta. Te pergunto, quantas almas você já ganhou? Quantas pessoas você cuida? Né? Quantas pessoas você já gerou no decorrer da sua caminhada? Você não quer nem ouvir isso. Mas deixa eu te falar. A cereja do bolo, o melhor da festa, está naquele grande dia quando o Senhor nos perguntar, mostre-me suas mãos. E você poder dizer para Ele, Senhor, estão aqui as almas que o Senhor me confiou. Talvez você já escutou essa mensagem algumas vezes, já ouviu, e o Senhor está me colocando aqui diante de você só para te lembrar que este é o projeto original. Isso foi o que o Senhor definiu desde o princípio. E o projeto do Senhor nunca mudou. Ele continua. Ele deseja que uma família de muitos irmãos semelhante a Jesus, essa família continue frutificando, crescendo, se expandindo, para que o reino dele cresça, para que o nome dele seja glorificado e no soar da trombeta uma grande colheita aconteça para a glória do nome dele. Eu queria terminar com alguns versículos. Romanos capítulo 18 diz assim: e se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós.
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma criação gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Isso tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Cristo Jesus, e que nós possamos estar disponíveis, com os nossos corações abertos e com o nosso ventre fértil para gerar filhos à semelhança de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, te agradecemos pela sua palavra e apresentamos a nossa vida, apresentamos a igreja do Senhor, o local onde nós congregamos, os nossos pastores, as nossas lideranças. Apresentamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo a Ti que venha nos ajudar a sermos férteis, ó Deus, a gerarmos filhos, a ganharmos almas, ó Deus, a saquearmos o inferno. Ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, ó Deus, uma igreja apaixonada, Senhor, pelo evangelismo, apaixonada, Senhor, por almas. Senhor, em nome de Jesus, faça isso conosco, Senhor, faça isso conosco, e nós veremos uma grande colheita, tão somente para que o Teu nome seja glorificado e que o Teu reino se expanda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor, que a abundância do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sempre sobre o seu lar, em nome de Jesus.